Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro e último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos, por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a sua divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, parte. Pai, eu te amo. A leitura do livro do céu, o reino da divina vontade em meio às criaturas. Do volume 3, trecho de 63 ao 71. Luísa Picarreta. 363, 23 de abril de 1900. A resignação é óleo que unge. Esta manhã, encontrando-me fora de mim mesma, vi o meu doce Jesus que sofria muito e lhe pedi que me desse parte de suas penas, e ele me disse, a Luísa, né, que ele está falando, também você sofre. Melhor, eu me ponho em seu lugar e você me faz o ofício de enfermeira. Então parecia que Jesus se colocava em minha cama e eu ao seu lado começava a examinar-lhe a cabeça e um a um lhe tirei os espinhos que estavam pregados. Depois segui com seu corpo e percorri todas as suas chagas. Ele secava o sangue, as beijava, mas não tinha com que ungi-las para mitigar a dor. Então vi que de mim saía um azeite e eu tomava e ungia as chagas de Jesus, mas com certo temor, porque não compreendia o que significava aquele óleo que saía de mim. É a Luísa, né, que está falando, que saía esse óleo dela. Mas Jesus bendito me fez entender que a resignação ao querer divino é óleo que, enquanto unge e mitiga nossas penas, ao mesmo tempo é óleo que unge e mitiga a dor das chagas de Jesus. Então, o óleo servia, né, para mitigar a dor, né, e curar a chaga de Jesus. Então, depois de ter estado por um bom tempo fazendo esse ofício, o meu amado Jesus desapareceu e eu retornei a mim mesma. Trecho 364, 24 de abril de 1900. A Eucaristia e o sofrimento. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, parecia-me que o confessor tinha a intenção de me fazer sofrer a crucificação, e vi imediatamente o anjo da guarda que me estendia sobre a cruz para a fazer sofrer.
Depois disso, vi meu doce Jesus, que me compadecia toda e me disse: Teu refrigério sou eu, mas meu refrigério é o teu sofrer. E estava em contentamento indescritível por mim sofrer pelos confessor, porque, com a obediência que me tinha dado de sofrer, lhe tinha procurado aquele alívio. Depois acrescentou: como o sacramento da Eucaristia é fruto da cruz, por isso sinto-me mais disposto a conceder-te o sofrimento quando recebes o meu corpo, porque vendo-te sofrer, parece-me que não misticamente, senão realmente continuo em ti a minha paixão em proveito das almas, e isto é, para mim, um grande alívio, porque recolho o verdadeiro fruto da minha cruz e da Eucaristia. Depois disso, disse: até agora foi a obediência que te fez sofrer. Queres tu que eu me divirta um pouco com o renovar-te de novo a crucificação com as minhas próprias mãos? E eu, embora me sentisse muito sofredora e mesmo afresco as dores da cruz participada, disse: Senhor, estou nas tuas mãos, faz de mim o que quiseres. Então Jesus, todo contente, começou a me cravar de novo os cravos nas mãos e nos pés. Sentia tal intensidade de dor que eu mesma não sei como fiquei viva. Porém, estava contente, porque contentava Jesus. Então, a Luísa sentia a alegria de contentar a Jesus, mesmo que contentar ele era ela sofrer, né, era o sofrimento dela. Então, ela ficava feliz de fazer com que Jesus ficasse feliz também, né? Depois de cravar os pregos, pondo-se junto a mim, começou a dizer: como és bela, mas quanto mais cresce tua beleza com o teu sofrer. Então, tu és bela, quanto mais cresce ainda com o sofrer dela, né? A beleza dela. Porque a cruz, ela nos embeleza. Oh, como me é amada! Meus olhos ficam feridos ao te ver, porque descobrem em ti minha mesma imagem. E dizia tantas outras coisas que seria inútil dizê-las. Primeiro, porque sou má. E segundo, porque não me vendo como o Senhor me diz, sinto uma confusão e uma vergonha ao dizer estas coisas. Por isso, espero que o Senhor me faça verdadeiramente boa e bela. E então, diminuindo minha vergonha, poderei descrevê-la, por isso ponho ponto. Trecho 365, 25 de abril de 1900. A pureza no agir é luz. Encontrando-me fora de mim mesmo e não encontrando meu doce Jesus, tive que girar muito para ir em busca dele. No final, encontrei nos braços da Rainha Mãe, a beber o leite do seu peito. E enquanto eu lhe dizia e fazia, parecia que não me prestava atenção, ou melhor, nem sequer me olhava. Quem pode dizer a dor de meu pobre coração ao ver que Jesus não me fazia caso? Depois de ter dado rédea solta às lágrimas, tendo compaixão de mim, veio em meus braços e derramou em minha boca um pouco deste leite que tinha chupado da mamãe rainha. Depois disso, olhei seu peito e tinha uma pequena pérola, tão resplandecente que investia de luz a humanidade santíssima de nosso Senhor.
Então, querendo saber o significado, perguntei a Jesus que coisa era essa pérola, que enquanto parecia tão pequena, expandia tanta luz. E Jesus, é a pureza de teu sofrer, porque embora seja pequeno, mas como sofres somente por amor meu, e estaria disposta a sofrer mais se eu que concedesse, esta é a causa de tanta luz. Minha filha, a pureza do agir é tão grande que quem opera com o único fim de agradar a mim só, não faz outra coisa que mandar luz em todo o seu agir. Quem não age corretamente, mesmo o bem, não faz outra coisa senão espalhar trevas. Então eu vi no peito de Nosso Senhor e ele tinha um espelho muito claro e parecia que quem caminhava retamente estava tudo absorvido naquele espelho e que não estava, ficava fora. Quem não estava, ficava fora, sem que pudesse receber qualquer marca da imagem do bendito Jesus. Ah, Senhor, tenha-me toda absolvida nesse espelho divino, a fim de que nenhuma outra sombra de atenção tenha em meu obrar. O 366, 1º de maio de 1900. O fruto da cruz. Tendo recebido a comunhão, meu doce Jesus fez-se ver toda a afabilidade e como parecia que o confessor punha a intenção de da crucificação, minha natureza sentia quase repugnância de submeter-se. Então, meu doce Jesus, para me animar, disse-me: minha filha, se a Eucaristia é garantia da futura glória, a cruz é o pagamento para comprá-la. Se a Eucaristia é semente que impede, a Eucaristia é a semente que impede a corrupção e é como essas ervas aromáticas com as quais, ungindo os cadáveres, não se corrompem e doa a imortalidade à alma ao corpo. A cruz a embeleza e é tão potente que se houver dividida contra se haver dívida contraída, ela se faz fiadora e com mais segurança faz com que lhe restitua a escritura da dívida contraída. E depois de ter cumprido todo o débito, com isso forma a alma o trono mais deslumbrante da glória futura. Assim, a cruz e a Eucaristia se alimentam juntas, e uma obra mais potentemente que a outra. Então, uma tem mais poder que a outra, que é a cruz, né? Depois acrescentou: a cruz é o meu leito florido, não porque não sofresse dores atrozes, mas porque por meio da cruz dava luz tantas almas à graça, via brotar tantas belas flores que produziam tantos frutos celestiais. Assim que, vendo tanto bem, tinha para meu deleite aquele leito de dor e me deleitava da cruz e do sofrimento. Também tua filha toma como delícias de penas e de alegre de estar crucificada na minha cruz. Não quero que tema o sofrer, como se quisesse agir como preguiçosa. Ânimo, a obra com animosidade e põe-te por
por ti mesma ao sofrer. Enquanto dizia isso, vi o meu anjo que estava preparando para me crucificar. E eu mesma estendi os braços e o anjo me crucificou. Oh, como gozava o bom Jesus do meu sofrer! E como estava eu contente, porque podia dar gosto a Jesus, sendo uma alma tão miserável. Pareceu-me uma grande honra para mim sofrer por seu amor. Trechos 67, 3 de maio de 1900. A festa da cruz no céu. Esta manhã me encontrei fora de mim mesma e via todo o céu semeado de cruzes pequenas, grandes, médias. As maiores mais resplendor davam. As maiores, né, as cruzes maiores mais resplendor davam. Era um encanto docíssimo ver tantas cruzes que embelezavam o firmamento, mais resplandecente que o sol. Depois disso, pareceu que se abria o céu e se via e ouvia a festa que os bem-aventurados faziam à cruz. Quem mais havia sofrido era mais festejado nesse dia. Se quem mais, né, sofreu na cruz, é o que mais recebe graça. Por isso ele é o festejado lá no céu. Distinguia-se de modo especial os mártires e os que haviam sofrido ocultamente. Então, esses aqui distinguia, mas abaixo desses era o que mais sofreu, né? A cruz aqui na terra. Eis, ó, como se estimava nessa bem-aventurada morada a cruz e a quem mais tinha sofrido. Enquanto via isso, uma voz ressoou por todo o empírico que dizia: se o Senhor não mandasse as cruzes sobre a terra, seria como aquele pai que não tem amor pelos próprios filhos, que em vez de querer vê-lo honrados e ricos, quer vê-lo pobre e desonrados. Quer dizer, se o pai, né, não permite que o sofrimento, não ensina para os seus filhos, né, o valor da cruz para que eles possam também viver essa cruz, é como se esse pai, né, que não ensina os seus filhos viver, né, os bens, né, adquirir os bens, né, de Deus. Porque se não ensina eles a adquirir os bens através do sofrimento, vão ficar como pobres, né, desonrados. O resto que vi dessa festa não tenho palavra para explicá-lo. Sinto-o em mim, mas não sei manifestá-lo, por isso faço silêncio. O trecho 368, 9 de maio de 1900. Luísa vê o mistério da Santíssima Trindade na forma de 3 sóis. Depois de ter passado dias de privação, e não só isso, mas também de perturbação, esta manhã, encontrando-me mais perturbada sobre o meu miserável estado, o adorável Jesus, ao ouvir, disse-me: tu, estando inquieta, perturbaste o meu doce repouso. Ah, sim, não me deixas descansar mais. Que a Luísa, né, com a inquietação dela, perturbou o sono de Jesus, o descanso de Jesus, né, na alma dela. Quem pode dizer como fiquei mortificada ao ouvir que tinha tirado o repouso de Jesus Cristo? Apesar de tudo isso, por algumas horas me acalmei, mas depois me encontrei mais inquieta do que antes, tanto que eu mesma não sei desta vez onde irei terminar. Depois daquelas poucas palavras que Jesus disse, encontrei-me fora de mim e, olhando para a abóbada dos céus, descobri nela 3 sóis.
Um deles parecia pousar no Oriente, outro no Ocidente, o terceiro no meio do dia. Era tanto o esplendor dos raios que emanava que se uniam uns aos outros, de modo que formavam um só. Parecia-me ver o mistério da Santíssima Trindade. E o homem formado com as três potências, a imagem dela, compreendendo também que quem estava naquela luz, sua vontade ficava transformada no Pai, a inteligência no Filho e a memória no Espírito Santo. Quantas coisas compreendia, mas não sei manifestá-lo. Trecho 69, 13 de maio de 1900. Privação de Jesus. Continuo o mesmo estado, e talvez ainda pior que bem faço quanto posso para estar quieta, sem me perturbar, porque assim quer a obediência. Mas com tudo isso não deixo de sentir o peso do abandono que me oprime e chega até me esmagar. Ó Deus, que estado é este? Diga-me, ao menos, em que te ofendi, qual é a causa? Ah, Senhor, se você quiser continuar deste modo, eu acho que não posso assistir mais. Não resistir mais, não posso resistir mais. Por isso, assim que se fez ver, pondo uma mão sobre o queixo, em atitude de compadecer-me, disse-me: pobre filha, a que estado te reduziste? E, fazendo-me partícipe de suas penas, como o raio desapareceu, deixando-me mais aflita que antes, como se não tivesse vindo. É mais, sinto-me como se não tivesse vindo há muito tempo, e sinto tal aflição, por isso que vivo, mas meu viver é um contínuo agonizar. Ah, Senhor, me dê ajuda e não me deixe no abandono, embora eu mereça. O trecho 370, 17 de maio. Poder das almas vítimas. Continua o mesmo estado de privação e de abandono. Então, encontrando-me fora de mim mesma, via uma inundação de água misturada com granizo. Parecia que várias cidades ficavam inundadas com notáveis danos. Enquanto via isto, encontrava-me em grande consternação, porque queria impedir aquela inundação, mas como me encontrava sozinha e, sobretudo, não tinha comigo a Jesus, meus pobres braços sentia-os fracos para poder fazê-lo. Então, com grande surpresa, vi vir uma virgem, me parecia que era da América, e ela de um ponto ao outro, ela de um ponto e eu do outro, conseguimos impedir as grandes partes do flagelo que nos ameaçava. Deixa eu ler de novo aqui. Então, com grande surpresa, vi vir uma virgem, me parecia que era da América, e era de um ponto e eu do outro, conseguimos impedir em grande parte o flagelo que nos ameaçava. Depois disso, tendo nos reunido, vi aquela virgem
com as lágrimas de paixão e coroada com coroa de espinho, como também eu me encontrava, e uma pessoa que me parecia que fosse um anjo que dizia: ó poder das almas vítimas, o que não nos é dado fazer a nós, anjos, elas com seu sofrimento podem fazê-lo. Quer dizer, aquilo que os anjos, os anjos só não podem sofrer, né? Não sofre nenhum estado de vítima, não faz sofrimento nenhum. Então, quanto que a alma vítima, ela ganha ter mais peso, ela tem mais mérito do que o né? Porque o anjo não pode sofrer por ninguém, para fazer sacrifício por ninguém. Enquanto que a alma, né? As almas, a pessoa, o ser humano, pode reparar através de vitimismo, né? de alguma coisa, para ganhar almas, ganhar méritos, né? Para as almas. Oh, se os homens soubessem o bem que lhes vem delas, porque estão para o bem público e particular, não faria outra coisa que implorar a Deus que a multiplique essas almas sobre a terra. Então, se o homem soubesse quanto é valoroso uma alma vítima, né, estaria sempre se colocando em disposição para ajudar Jesus, né, nas suas sendo vítima em reparação pelas pessoas. Depois disso, tendo-nos dito que nos confiamos mutuamente ao Senhor e separamo-nos. Trecho 371, 18 de maio de 1900. Preencher o interior de Deus. Encontro-me ainda privada do meu adorável Jesus, e no máximo alguma sombra vejo. Oh, quanto me causa amá-lo! Oh, quanto me custa amá-lo! Quantas lágrimas devo derramar! Esta manhã, depois de o haver buscado e esperado muito, o encontrei em minha mesma cama, todo aflito, com a coroa de espinhos que lhes transpassava a cabeça. Atirei pouco a pouco e a coloquei sobre a minha cabeça. Oh, como me via mal diante de sua presença. Não tinha força para dizer uma só palavra. Jesus, tendo compaixão de mim, disse-me. Então, ela não tinha força de falar uma palavra, e Jesus, tendo compaixão dela, disse para ela: tem coragem, não temas, procuro preencher teu interior de mim. Ele diz para nós também hoje, né? Diz para Luísa e diz para nós: tem coragem, não temas, procure preencher teu interior de mim, enriquecê-lo com todas as virtudes, até que transborde fora. E quando chegares a transbordá-la, então te levarei ao céu e terminarão todas as tuas privações. Depois disso, ele agregou, tomando um ar aflito: minha filha, reza, porque estão preparados 3 diferentes dias, um longo do outro, de tempestade granizada, raios e inundações que causarão grande dano nos homens e as plantas. Dito isso, desapareceu, deixando-me um pouco mais aliviada no estado em que se encontro, mas com um pensamento: quem sabe quando chegarei a transbordar? E não fazer, talvez me restará estar sempre distante dele. Amém, Filho de Jesus, eu confio em vós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.